galerinha, beleza? Professor Alan, professor de Química, mais uma vez aqui, para juntos conquistarmos o seu sonho. E a aula de hoje vai falar sobre os modelos atômicos. Nós vamos conhecer desde o primeiro até o modelo atômico atual e os conhecimentos científicos que foram descobertos no estudo dos átomos, tá bom? Então, dividi esse tema em algumas partes. Essa aqui vai ser a primeira parte, nós vamos falar do átomo clássico, certo? Nós vamos trabalhar aqui com o modelo de Dalton, Thomson e Rutherford, até o descobrimento do nêutron. Na próxima aula nós vamos ver semelhanças atômicas, íons, e vamos resolver questões. E na terceira aula a gente vai falar do átomo segundo a mecânica quântica, ok? Então vamos lá. Aqui no slide eu tenho imagens de alguns átomos. Tá? Hoje nós temos um equipamento chamado de microscópio de tunelamento, que é capaz de fazer uma varredura na superfície dos materiais e dar essas imagens para a gente aí, certo? Aqui no carbono grafite, posso destacar aqui alguns átomos de carbono. Essas bolinhas aqui são átomos de carbono, certo? Olha o tamanho de um átomo, né? Muito menor do que um nanômetro. Como eu falei na aula passada, um nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros. É 1 metro dividido por 1 bilhão. 1 metro dividido por 1 bilhão é o tamanho desse quadrado aqui, certo? E o átomo chega a ser bem menor ainda. Então o átomo é muito pequeno. De fato, nós não conseguimos ver o átomo por dentro, certo? Essa aqui é a imagem melhor que a gente tem. De fato, o átomo existe, certo? Mas nós não conseguimos ver o átomo por dentro. Então, toda a informação que nós temos sobre os átomos, elas são baseadas em observações experimentais e também elaboradas através de conjecturas, tá? Então, o cientista ele imagina o átomo como é que ele é. Ele faz um modelo atômico para explicar um fenômeno que foi observado. Então, como a gente imagina o átomo, é baseado em experimentos. Então, elas são consideradas modelos científicos porque há experimento que respalda, diferente do nosso primeiro cientista, entre aspas, tá? A ideia do átomo não é nova. Ela foi proposta por dois filósofos gregos que viveram 400 anos antes de Cristo, Demócrito e Leucipo. Eles imaginaram o seguinte: se eu pegar um pedaço de madeira e dividir essa madeira ao meio, e pegar a metade, dividir ao meio, e pegar a metade e dividir ao meio, e for dividindo sucessivas vezes, vai chegar um momento que eu vou ter um pedaço tão pequeno que vai ser impossível dividi-lo. E eles acreditavam que esse pedaço seria o formador, a formadora de toda a matéria existente. E como não era mais possível dividir, eles batizaram essa partícula de partícula indivisível, no grego, átomo. Tá? Mas na época, tempo depois, surgiu uma teoria, né, uma ideia sobre a matéria que foi proposto por Aristóteles, que dizia que a matéria seria formada pelo fogo, ar, água e terra, certo? E foi essa ideia que foi aceita e influenciou toda a geração dos pseudocientistas, chamados de alquimistas, que deram origem à química, certo? Somente em 1808 é que a ideia do átomo é retomada por um cientista britânico chamado Dalton. Então, Dalton, ali, que viveu entre o século XVIII e XIX, em 1808, propôs o primeiro modelo atômico baseado em uma observação experimental. Aqui são alguns destaques para o Dalton, tá? Estudou os gases. E ele propôs o primeiro modelo atômico baseado nas leis ponderais. Existe uma aula disponível aqui no canal que é cálculos químicos, tá? Estequiometria parte 1. Então, tem a estequiometria parte 1 e estequiometria parte 2. Então, se você for assistir as aulas, vai ter falando sobre a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá certo? E Dalton utilizou essas leis, chamadas de leis ponderais, a lei de Lavoisier e de Proust, para provar a existência do átomo. E para Dalton, o átomo seria considerado uma pequena partícula esférica, indivisível, tá? E um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentavam as mesmas propriedades e constituíam um elemento químico. Outro ponto importante,
Elementos químicos diferentes iam apresentar átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Isso aqui até hoje é válido. Numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados e vão formar novas substâncias. E a ideia dele era semelhante a uma bola de bilhar. Então, era assim que Dalton imaginava os átomos na sua época, né? Na sua época ele imaginava os átomos assim, que seriam esferas indivisíveis, totalmente preenchidas, ou seja, maciças, tá? Mas que átomos de elementos diferentes teriam tamanhos diferentes, propriedades diferentes, massas diferentes, tá certo? E eles, nas reações químicas, eles só se recombinam para formar novas substâncias. Então essa ficou conhecida como teoria da bola de bilhar, porque o átomo de Dalton lembra uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, certo? Sendo que um tamanho microscópio. Agora, como foi que ele explicou, como foi que ele usou as leis ponderais para explicar? Simples. A primeira lei ponderal que eu comentei foi a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a massa ela se conserva. É a lei da conservação da massa, que diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, Dalton explicou a lei de Lavoisier da seguinte maneira. Se você tem 1 grama de gás hidrogênio, era sabido na época que 1 grama de gás hidrogênio reagia com 8 gramas de gás oxigênio, certo? E isso produzia, então, 9 gramas de água. Já era conhecido isso aqui. A lei de Lavoisier diz que a massa total antes é igual à massa total depois. Então, você tem 9 gramas de reagente, né, que é 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, e formava 9 gramas de água, que é o produto. Mas todo mundo sabia dessa lei, todo mundo usava essa lei, mas ninguém sabia explicar por que essa lei funcionava, como é que ela funcionava. Então, Dalton se deparou com a ideia do átomo, estudando os filósofos gregos, e ele usou esse conceito para explicar a lei de Lavoisier. Então, imaginemos que um átomo de hidrogênio pese 1 grama e que um átomo de oxigênio pese 8 gramas. Na época, Dalton tinha convicção de que a água seria formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Ele chamava de elemento composto. Esses aqui seriam os elementos simples e aqui seria o elemento composto. Então ele imaginava que a água seria formada assim. Então por que explica o fato da água ela ter a massa igual à soma dos outros, né, dos reagentes? Simples. Se esse hidrogênio pesa 1 grama, se esse oxigênio pesa 8 gramas, e se a água é formada pelos 2 átomos, é evidente que a água vai pesar a soma dos 2, certo? Isso explica por que a massa ela se conserva. Ora, a matéria é formada por átomos. Os átomos, eles participam das reações se recombinando. Eles não são criados, não são destruídos, eles se recombinam. Então, são os mesmos átomos que vão formar os reagentes e são os mesmos átomos que vão formar os produtos. Houve só uma recombinação. Então, se são os mesmos átomos, você tem a mesma massa, tá certo? Então, olha aí como foi interessante Dalton utilizar um conceito que não foi proposto por ele, usando leis que não foram propostas por ele, para poder, de fato, comprovar a existência do átomo. A lei de Proust, conhecida como lei das proporções fixas, ou lei das proporções definidas, diz que toda reação química tem uma proporção entre as massas dos reagentes. É como se fosse uma receita de bolo. Tá? Por exemplo, essa reação aqui entre hidrogênio e oxigênio, 1 grama reage com 8 gramas. Se você colocar 9 gramas de oxigênio, aquele 1 grama só é capaz de reagir com 8. Então vai acabar sobrando, desses 9, vai sobrar 1. Tá certo? Então ele descobriu que toda reação química tem uma proporção entre as massas. 1 grama reage com 8. Se você, porventura, triplicar a massa de hidrogênio, ou seja, se você tiver 3 gramas de hidrogênio, seria necessário para reagir com esses 3 gramas, 24 gramas de oxigênio. Por quê? Porque você triplicou a quantidade de hidrogênio. Para cada 1 grama, você precisa de 8. Então, se você tem 3 gramas, você vai precisar de 24. E obtia-se, então, 27 gramas de água, que é exatamente o triplo, né? Se você está usando o triplo de matéria-prima, você vai acabar produzindo o triplo de produto. E assim, obedecendo à lei de Lavoisier, né? 3 mais 24 dá 27. Mas por que isso acontece? Porque se você triplica a quantidade de hidrogênio, a massa de hidrogênio, você está triplicando também a quantidade de átomos. E aí,
né? Usando aqui o exemplo que eu passei, né? Um átomo de hidrogênio pesa 1 grama, então você vai ter 3 átomos. Para combinar com esse hidrogênio, você vai precisar de um oxigênio. Para combinar com o outro hidrogênio, você vai precisar de outro oxigênio. E para se combinar com esse hidrogênio, mais outro oxigênio. De maneira que você vai ter, então, 3 átomos de oxigênio, por isso que a massa é triplicada. E vai ser formado 3 moléculas de água, por isso também a massa de água obtida é triplicada. Ou seja, Dalton é um gênio. Bacana? E aí a ideia do átomo ela foi aceita de forma muito simples. E quase 100 anos depois ela é alterada por um outro britânico chamado Joseph John Thomson. Certo? Ele estava trabalhando com uma experiência conhecida como raios catódicos, tá? Numa experiência, num equipamento chamado de ampola de Crookes. Então, vou mostrar para vocês aqui a experiência de Thomson. Isso aqui é a imagem de uma ampola de Crookes, tá? Uma ampola de Crookes é um vidro, certo? Contendo um gás rarefeito, e o gás rarefeito ele é capaz de conduzir corrente elétrica, tá? Ou seja, gases a baixas pressões conduzem corrente elétrica. E aqui ele tem 2 fios metálicos, aqui e aqui. Ambos estão ligados a um gerador, certo? Esse aqui é chamado de cátodo e ele está ligado ao polo negativo da bateria. E aqui é chamado de ânodo ou anodo, que está ligado ao polo positivo da bateria. Então, eu vou desenhar a bateria aqui embaixo, certo? Para a gente lembrar disso aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Quando se ligava esse equipamento, ligava a bateria, surgia um raio luminoso que vinha do cátodo, como é nessa imagem aqui do lado da direita, certo? Esse raio que foi observado por Crookes, e aí esse equipamento recebe o nome dele, né? Leva o nome dele, ampola de Crookes. Ele batizou esse raio de raio catódico, porque era um raio luminoso que vinha do cátodo. Olha aqui a sombra, né? Aqui uma cruzinha e aqui a sombra, mostrando que vinha do cátodo. Ele batizou de raios catódicos. Ele não sabia a natureza desse raio, tá? E Thomson, ele usou esse equipamento para poder estudar essa característica, né? Ele queria estudar esses raios. Então, ele fez 2 experimentos bem simples. O primeiro experimento foi aproximar uma placa carregada negativamente e positivamente. Então, novamente, aqui eu tenho outro tubo de raio catódico, tá? Eu tenho aqui um material fosforescente no tubo para a gente poder observar os elétrons. E aqui você tem novamente o cátodo e o ânodo. Olha que interessante. Quando Thomson aproximava uma placa carregada positivamente, ele atraía o raio na direção daquela placa. Então, aqui é a placa com carga positiva, certo? Então, o raio era atraído em direção a essa placa. Quando ele aproximava o outro lado da placa, que era a placa negativa, havia uma repulsão. Então, Thomson percebeu que a luz, o raio catódico, ele tinha natureza negativa. Se for atraído pela placa positiva, então ele tem natureza negativa, né? Os opostos se atraem, isso é uma característica da matéria, tá certo? Então, a primeira conclusão que Thomson teve foi que os raios catódicos têm natureza negativa. A outra experiência que ele fez foi colocar uma espécie de catavento dentro da ampola, certo? E quando ele ligou a ampola e o raio catódico surgiu, passou e fez girar o catavento. Então, provando que o raio catódico, na verdade, não era uma luz, e sim era algo corpuscular. Aquele raio catódico seria formado por partículas. E Thomson estava se deparando, então, com uma nova partícula. Uma partícula muito pequena, muito menor do que o átomo, de carga negativa. Ele batizou essa partícula de elétron. Então, o descobridor do elétron foi Thomson, tá? E hoje nós sabemos o que estava acontecendo aqui. Vou voltar aqui para a imagem. O que acontece é que numa bateria, os elétrons saem do polo negativo. Eles sobem o fio condutor, chegam ao cátodo, e como eles podem atravessar o gás rarefeito, né, aparecia-se então um raio aqui, que era o raio catódico, tá, em direção ao polo positivo, ao ânodo. Nessa imagem aqui, a gente observa que ele passa do cátodo para o ânodo.
Então, é o momento em que a eletricidade, é o momento que a corrente elétrica ela passa a ser visível. Então, aqui nada mais são do que elétrons visíveis, ok? Bom, então, Thomson descobre o elétron e ele vai ter que mudar o modelo atômico, ele tem que mudar a ideia do átomo. Na concepção de Thomson, o átomo é considerado uma esfera positiva e dentro dessa esfera positiva você tem as partículas negativas, que são os elétrons. Aqui está escrito no português de Portugal, certo? Elétrons. Então o átomo ele é assim, ele tem uma massa positiva e dentro dessa massa positiva você vai ter as partículas negativas. Então o modelo atômico de Thomson afirmava que o átomo seria maciço, totalmente preenchido, esférico, descontínuo, ou seja, aqui você tem positivo, mas aqui já é negativo, aqui é positivo, né? Uma área positiva, aqui já é negativa, e formado por um fluido de carga positiva na qual estavam dispersos elétrons. O modelo atômico de Thomson é muito comparado ao pudim com passas, por isso que esse modelo tem esse apelido, modelo do pudim com passas. Porque se a gente imaginar um pudim com passas, o pudim seria o quê? Toda a massa positiva e as passas seriam os elétrons. Tá? Representação aí de uma maneira, uma analogia. Eu compararia com um panetone, acho que é mais próximo à imagem. Tá? Tudo que fosse a massa do pão no panetone seria a massa positiva do átomo e as frutas cristalizadas seriam os elétrons, as partículas negativas. Ele imaginou que o átomo fosse assim, positivo e negativo, porque o átomo tem que ser neutro. Se um átomo só tivesse as partículas negativas que ele havia descoberto, o átomo seria todo negativo e dois átomos não poderiam se aproximar porque haveria repulsão, já que as cargas são iguais. Então, para anular o átomo ele é formado por cargas positivas e negativas. O átomo é positivo, contendo partículas negativas. E esse modelo permite explicar a característica, a natureza elétrica da matéria. Quando você atrita dois objetos, eles podem ficar eletricamente carregados, tá? Ou um fica negativo ou fica positivo. Por que isso acontece? Por causa da transferência de elétrons. Quando você atrita um objeto no outro, um vai tomar elétrons do outro. Esse que recebeu elétrons do outro vai ter mais elétrons, vai ter mais partículas negativas, ele fica carregado negativamente. E o outro que perdeu vai passar a ter mais carga positiva do que negativa, então ele passa a ser considerado uma partícula carregada positivamente. Então, o modelo que pode ser usado para explicar a natureza elétrica da matéria é o modelo de Thomson. O modelo de Dalton não tem como explicar, tá certo? Então, já caiu muitas questões sobre isso. Quem explica a natureza da matéria? A natureza elétrica da matéria? Somente o modelo de Thomson, a partir do modelo de Thomson. Beleza, ok? Show de bola. E o próximo modelo dessa aula é o modelo proposto por Ernest Rutherford, um neozelandês que se mudou para a Inglaterra aos 24 anos para ser aluno de Thomson. Tá? E ele viveu num momento muito importante da ciência, que foi na virada do século. Em 1902, começou assim o estudo da radioatividade. Um francês chamado Becquerel observou a emissão de luz, de radiação, através de sais de urânio, a uraninita. E um casal chamado de Pierre Curie e Marie Curie estudaram a radioatividade e em 1902 ganharam o Prêmio Nobel de Física por esse estudo. E a radioatividade, nós temos uma aula sobre isso, no nosso canal tem uma aula, tudo que você precisa saber sobre radioatividade. Ela foi estudada por esse casal, que foi condecorado. E a radiação nada mais é do que um átomo grande, cheio de partículas, que é considerado instável, começa a jogar para fora dele pequenos pedaços dele, né, partículas ou energia. E esse casal contribuiu bastante com o estudo da radioatividade e propiciou ao Rutherford a possibilidade de fazer o experimento dele e ele ser consagrado como o descobridor do núcleo atômico. Mas aqui são exemplos de radiação, tá? Radiação alfa, que é uma radiação que hoje nós conhecemos, nós sabemos que é formado por 2 prótons e 2 nêutrons, é uma partícula de natureza positiva por causa dos prótons e ela tem baixo poder de penetração. Uma folha de papel consegue barrar a radiação alfa. A radiação beta é formada por elétrons, ou seja, partículas negativas, ela já consegue atravessar uma folha de papel, mas é barrada por um pedaço de madeira. E a radiação gama é formada apenas por energia, tá? Energia eletromagnética, na qual as ondas têm um comprimento de onda muito menor do que o violeta, e ela já apresenta um grau de penetração maior, ok? E ela, como é só energia, ela não tem natureza elétrica, nem positiva nem negativa. Então, o Rutherford quis fazer um experimento. Ele queria bombardear
uma lâmina de ouro com radiação alfa. Porque, na verdade, o Rutherford estava estudando a chamada transmutação dos elementos. Quando o pessoal descobriu a radioatividade, também descobriu que era possível transformar um elemento químico em outro, através da transmutação. O que acontece é o bombardeamento de um elemento com radiação alfa, que é formado por prótons e nêutrons, e esse átomo ele vai ser acrescido de prótons e nêutrons. Então vai mudar o seu número atômico, vai mudar a sua massa atômica. E aí ele se transforma em talvez dois elementos, ou então um elemento químico novo e emita um nêutron, não sei. Pode acontecer formação de vários outros produtos. Mas esse fenômeno é chamado de transmutação, é a transformação de um elemento químico em outro por radiação, né? O uso da radiação. E o Rutherford é experiente nisso. E ele queria saber o que aconteceria se ele bombardeasse uma lâmina de ouro com radiação alfa. Pelo modelo de Thomson, a previsão é de que a radiação alfa ela atravessaria direto a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios, tá? Pequenos desvios, pequeníssimos desvios, tá certo? Mas que atravessaria sem sofrer grandes desvios. E Rutherford foi fazer a experiência, chamou 2 estagiários dele, mandou montar esse equipamento aqui. Então, explicando, você tem aqui um material radioativo dentro de um bloco de chumbo, né? Não é doido de se contaminar com material radioativo, uma saída apontada para a lâmina de ouro. Sendo que a radiação alfa, o polônio emitindo radiação alfa, tá? A radiação alfa ela não é visível. Então, ao redor da placa de ouro, ele colocou um anteparo e na superfície do anteparo tinha sulfeto de zinco, que é uma substância que brilhava quando incidia radiação alfa sobre ela. O que ele observou foi um brilho muito forte aqui atrás, tá? Observou um brilho aqui muito intenso, indicando que boa parte da radiação estava atravessando a lâmina de ouro. Isso era o que era previsto, tá? Pelo modelo de Thomson. Para ele não foi novidade, não foi nenhuma surpresa. Aqui mostrava, nos pontos 2, mostrava um pouco de brilho, indicando que algumas partículas tinham sofrido desvios. Talvez isso não tenha chamado também tanta atenção dele, porque a previsão do Thomson era de que algumas partículas deveriam sofrer desvios, tá? Pequenos desvios. Mas o que chamou a atenção de Rutherford foram os brilhos daqui na frente do anteparo, certo? Indicando que boa parte da radiação não conseguiu atravessar, boa parte não, pequena parte da radiação não conseguiu atravessar a lâmina de ouro. E uma das cartas que ele escreveu para os seus amigos cientistas, ele dizia assim, é como se eu tivesse atirado contra uma folha de papel e a bala tivesse voltado. Você também ficaria surpreso, né? Se você pegasse um revólver e atirasse numa folha de papel e essa bala voltasse. Você ficaria extremamente surpreso. E foi isso que chamou a atenção dele. Deve existir algo dentro do átomo que está formando aquele ouro que está embarreirando, que está impedindo a passagem da radiação alfa. Então, Rutherford, mais uma vez, tem que mudar o modelo atômico proposto pelo seu professor, tá? Então, o modelo atômico novamente é alterado. A ideia de Thomson, deixa eu mostrar logo, de Rutherford, na concepção de Rutherford, o átomo ele passa a ser dividido em 2 regiões. Uma região central chamada de núcleo, onde estariam os prótons, e a eletrosfera, aonde estariam os elétrons. Então tá aqui, ó, núcleo, e aqui a eletrosfera. Aí você pergunta assim, Alan, e os prótons? Quem foi que descobriu? Bom, os prótons foram descobertos por um alemão chamado Goldstein, em 1864, tá? Bem antes de Thomson. Ele também estava fazendo a mesma experiência que Thomson fez, trabalhando com a ampola de Crookes, sendo que ele observou um outro tipo de raio, que era o raio anódico. E esse raio tinha propriedades positivas e que era, assim, formado por partículas bem mais pesadas que o elétron. Goldstein fez uma descoberta, ele publicou as suas descobertas, os dados que ele tinha obtido na experiência com a ampola de Crookes, mas ele não tinha percebido que ali era uma nova partícula. Foi Thomson que, vendo esse estudo, essa publicação, percebeu, opa, peraí, meu professor fez uma experiência parecida. E ele descobriu o elétron. E aqui está dizendo que a natureza do raio anódico é positivo, que a partícula a radiação sofre pequeno desvio, né, indicando que ela é um pouco mais pesada. Ou seja, foi Rutherford que teve a perspicácia de perceber que ali era uma nova partícula. E ele batizou essa partícula de próton. Então, veja só, Rutherford não descobriu o próton, foi um cara chamado Goldstein, mas ele que batizou, tá certo? Então, na concepção de Rutherford, o átomo seria assim, ele teria 2 regiões. Uma região densa e central, chamada de núcleo, e positiva,
e uma região vazia chamada eletrosfera. Então ele imaginou, poxa, eu tenho uma região positiva e uma região vazia. E eu tenho duas partículas, prótons, que são os positivos, e elétrons, que são os negativos. Então ele imaginou que os prótons estariam no núcleo. E isso explica o fenômeno que ele observou. Quando a radiação alfa, que é considerada uma radiação positiva, passava pela eletrosfera, ela passava sem sofrer nenhum tipo de desvio. Quando ela passava próxima ao núcleo, como está acontecendo com essa setinha, como a radiação alfa é positiva e o núcleo é positivo, cargas iguais se repelem, então a radiação alfa sofreu um empurrão e tinha a sua trajetória deslocada, desviada. Mas quando a radiação batia de frente com o núcleo, ela retornava. Como a relação entre eletrosfera e núcleo é de 10.000 vezes de diferença, ou seja, a eletrosfera é 10.000 vezes maior do que o núcleo, a quantidade de partículas que passava era bem maior do que a quantidade de partículas que era retida, tá certo? Essa é uma estimativa, ó. O núcleo é 10.000 vezes menor do que o átomo, tá? Do que a eletrosfera. Tá? Então essa aqui é a nossa visão clássica do átomo, ok? E anos depois, isso aqui foi em 1911, tá? Que o Rutherford propôs esse modelo, ele foi criticado pelos cientistas da época. Por quê? Ele imaginava que na eletrosfera os elétrons estariam girando em torno do núcleo. Isso aqui seriam as órbitas. Elétrons girando em torno do núcleo. Sendo que, se o núcleo é positivo e elétrons são negativos, a tendência é que o elétron vá sofrer uma atração pelo núcleo, ele vai fazer uma trajetória espiralada e vai acabar atingindo o núcleo, entrando em colapso. Então, o átomo entraria em colapso, deixaria de existir. E se nós estamos aqui e somos formados por átomos, é porque essa ideia de Rutherford ela não estaria certa. Então, Rutherford propôs que talvez existisse no núcleo uma partícula capaz de neutralizar essa atração, certo? Essa partícula, realmente, ela existe, ela foi descoberta tempos depois, em 1932, por James Chadwick, que observou que o berílio radioativo emitia, além de radiação alfa e beta, algumas partículas sem carga elétrica, sem ser negativa, sem ser positiva, mas que tinham uma massa próxima ao dos prótons. E James Chadwick batizou essa partícula de nêutron. Então, de fato, anos depois, essa partícula foi descoberta, é uma partícula neutra, ela está no núcleo junto com o átomo, com os prótons, tá? Mas ela não tem essa função de embarrear, de proibir, de bloquear a atração entre os prótons e os elétrons, tá? Isso não é função dos nêutrons. Aí você me pergunta, mas Alan, então por que os elétrons não são atraídos pelo núcleo? Quem vai explicar esse fenômeno, quem vai explicar isso, é o aluno de Rutherford, um cara chamado Niels Bohr, tá? Que vai ficar para a próxima aula, ok? Bom, então, nós vamos ficar com essa visão clássica aqui do átomo, certo? Ó, o átomo, ele vai ser formado, então, por uma região central positiva, chamada de núcleo, onde vão ter prótons e agora os nêutrons, tá? Descobertos por James Chadwick, mas essa descoberta aqui, pessoal, ela ocorre depois do modelo de Bohr, tá? O modelo de Bohr vem em 1914, tá certo? Modelo de Bohr. Tá? Mas para os nossos exercícios, nós vamos considerar o átomo clássico sendo formado por prótons, nêutrons, na região central chamada núcleo, e a eletrosfera 10.000 vezes maior do que o núcleo, com elétrons, que são partículas bem pequenas, tá bom? Então, encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado mais uma vez e vou esperar você no nosso próximo encontro, tá? Nós vamos continuar falando dos modelos atômicos. Essa aqui é a nossa primeira aula e vão ser 3 aulas para você se garantir, ok? Então, um forte abraço para você e tudo de bom. Sucesso!